no Evangelho segundo João, capítulo de número 13. Temos pregado todo o Evangelho, verso a verso, trecho a trecho. E nessa noite chegamos a um dos momentos não tão prazerosos, um dos textos facilmente evitáveis. Quantos sermões no Evangelho de João você já ouviu sobre o acalmar da tempestade? Não é? A turma gosta. Sobre a mulher que quebra o vaso de perfume. Olha que maravilha, você já ouviu uns 30 sermões. E sobre o ato da traição de Judas. Né? Quantos sermões você já ouviu sobre o momento em que Jesus aponta Judas como seu traidor? Não tão popular, né? Mas palavra de Deus, Escritura, ensino de vida para nós. Por isso voltamos os nossos olhos para João capítulo 13, a partir do verso 18 até o verso de número 30. Eu vou fazer a leitura, peço que você acompanhe comigo. João 13, de 18 a 30. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele a quem eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em seu espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um de seus discípulos, a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro um sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a fim de que lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. E tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Vamos orar, irmãos. Pai eterno, nós estamos diante da Escritura e nós queremos buscar a instrução do Senhor para nós. Há inúmeras mazelas no nosso coração, Senhor, pecados que nos afligem, tantos outros que nós ainda não discernimos e vivemos alheios à vontade do Senhor. E nós queremos, Deus, nos voltar para Ti, ouvir a Tua instrução, ouvir a Tua palavra e aprender, Senhor, para que sejamos fiéis como o Senhor é fiel. Clamamos, Deus, para que, entendendo a infidelidade de Judas, a sua traição contra o Senhor Jesus, que nós sejamos conscientes, que abandonemos os nossos pecados, que nos voltemos arrependidos e confessemos a nossa fidelidade exclusiva ao Senhor. Fala a nós, Pai, nos dá a graça de perceber Cristo na Escritura. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nos idos dos anos 80, o nosso mundo tinha crises não tão parecidas com a dos dias atuais. Embora os americanos e os russos já não se dessem, né?
Este período é marcado pela chamada Guerra Fria. Não uma guerra que tenha sido deflagrada, não houveram embates propriamente militares, mas uma corrida tecnológica para que os países da União Soviética, extinta União Soviética, e para que os americanos, para que um destes conseguisse alcançar louvor sobre o outro, conseguisse ter proeminência tecnológica, conseguisse talvez construir suas armas nucleares, uma corrida espacial, um esforço pela vitória, pela proeminência de um país sobre outro. E nesse contexto, era bastante comum que houvessem espiões infiltrados, que houvesse uma batalha invisível pela proeminência. E é assim que, assustadoramente, nós conhecemos a história de um oficial da contra-inteligência americana, chamado Ames. Este rapaz, chamado Ames, decidiu começar a gentilmente vender informações para o serviço secreto russo, KGB. No começo, o primeiro teste dele foi vender algumas informações bem superficiais. O que Ames faz é vender a identidade de alguns agentes duplos, mas aqueles que já eram conhecidos pela KGB, nada muito significativo. Ele, na primeira negociação, ganhou $50 mil com isso. É um bocado de dinheiro, né? Ames, então, experimentou o sabor da traição do seu país. Ele percebeu que tinha nas mãos uma grande fonte de lucro. E a decisão, então, de Ames, a partir disso, é cada vez mais trair o seu país, negociar informações e encher os russos de privilégios em função da sua própria nação, do seu próprio país. É curioso que Ames não foi descoberto. Ele demorou pelo menos 10 anos para que alguém descobrisse que um agente americano, trabalhando dentro das autarquias do país, traía o seu próprio país e entregava os seus próprios irmãos. Ames passou a viver uma vida de luxo, o que levantou suspeitas. Ele tinha um movimento bilionário para aquele contexto. O homem tinha casas, tinha carros, tinha uma vida incompatível à de um agente comum. Talvez o pior dos casos seja concluir que, ao longo do tempo, Ames tenha juntado mais ou menos 4,5 milhões de reais vendendo informações de alguns agentes de campo que eram escondidos dentro da União Soviética. Um dos exemplos é um homem chamado Dmitry Polaikov, um agente duplo que era quem muito favorecia os americanos. E inúmeros desses agentes foram presos, sequestrados, alguns torturados e mortos, para que Ames tivesse dinheiro. Traiu os seus, rejeitou sua nação, traiu seu país. Entregou quantos fossem necessários e colocou em xeque a vida de inúmeros homens, seus conterrâneos, compatriotas, para que ele tivesse seus próprios benefícios. É difícil lidar com traição, não é? É difícil pensar que alguém poderia alcançar mérito, alcançar benefício em detrimento de outro. E Ames, para nós, é um vago exemplo do que poderíamos pensar de traição quando estamos olhando para a Escritura. Quando estamos olhando Judas fazer alguma pequena fortuna às custas de Jesus. Os valores ofertados a Judas, a conta que a Escritura nos mostra, é que por 30 moedas de prata ele entregou o Senhor Jesus. 30 moedas de prata, naquele contexto, seria algo próximo a 4 meses do salário de um bom marceneiro. Estamos falando de o quê? 50 mil nos dias de hoje? 70, 80 mil reais? Quão barato o Senhor Jesus foi entregue e vendido. Quão terrível é a infidelidade de Judas.
nós estamos perante essa verdade e nós precisamos lidar com ela quando a Escritura nos põe perante ela. O meu tema e a minha pergunta a você é: quem vai trair Jesus? O que nós precisamos refletir nessa noite são as condições e as marcas daqueles que estão andando infielmente e prontos a trair Jesus. Quem vai trair Jesus? A primeira e dolorosa verdade que o texto nos aponta é que Judas, o traidor, é um amigo, mas um falso amigo. Quem vai trair Jesus não se apresenta como inimigo. Não se espera traição de inimigos. Inimigos são odiosos, inimigos são opositores. Os amigos são aqueles que traem. Quem vai trair Jesus é um falso amigo de Cristo. É curioso nos colocarmos no contexto para isso, porque o Senhor Jesus já está tomando uma refeição com os discípulos e está lavando seus pés. Os pés de Judas acabaram de ser lavados por Jesus. E há um diálogo com Pedro, onde Pedro extravagantemente diz: Senhor, então me lave todo o corpo. Se lavar é ter parte com o Senhor, eu quero que o Senhor me lave também a cabeça. E Jesus diz: vós estáis limpos, mas nem todos. O Senhor já está mais uma vez entrando no contexto dos seus sofrimentos, da sua crucificação, e Ele está agora mais uma vez apontando a existência de um entre os 12 que não estava limpo, que não era de coração puro. E na verdade o texto já nos contou no início do capítulo 13, no verso 2, que o diabo havia posto no coração de Judas que traísse a Jesus. O Senhor Jesus lavava os pés de Judas, e enquanto o Salvador lhe lavava os pés, no seu coração já estava o desejo de trair e matar a Jesus. E agora no verso 18, à luz desse contexto, Jesus continua a dizer: não estou falando a respeito de todos, não falo de todos vós, porque eu conheço aqueles que eu escolhi. O Senhor conhece os seus. É Deus que nos chama a salvação, é Deus que age em nós. A Escritura diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele diz no Evangelho de João que ninguém vai ao Pai se o Pai não o trouxer. E então o Senhor está dizendo que todos estes são os seus escolhidos, mas com exceção de um. Aqueles 11 discípulos, o Senhor os conhece, mas dentre esses há um sobre o qual a Escritura se cumprirá: aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. É uma citação do livro de Salmos, mais especificamente o Salmo 41, verso 9. Não é um salmo por inteiro messiânico, mas esta é uma referência de que o Messias já seria traído. Jesus mostra que estava para ser traído e sabia que o seria. O Antigo Testamento já anunciava. Deus não está trabalhando com planos emergenciais. O decreto do Senhor está se cumprindo, inclusive sobre a traição do Senhor. Jesus não está sendo pego de surpresa por nenhuma dessas coisas. Mas o que é assustador é que quem come à nossa mesa são os nossos próximos. O que é assustador é que não há nesta cena ninguém mais do que Jesus e os 12 que Ele chamou para segui-los. E são estes que agora estão literalmente tomando de uma refeição, comendo com a mão no mesmo prato. É quem divide a pizza com a gente, né? É quem come a sobrecoxa do frango de domingo e a última batatinha. São os nossos próximos. Estranhos não nos traem. E Jesus está dizendo: aquele que comigo come, aquele que leva junto comigo a mão no prato, levanta contra mim o seu calcanhar. É uma expressão comum daquele contexto para dizer: é quem me dá o tombo. É aquele que está preparado para me derrubar. Levantar o calcanhar significa dar uma grande queda a alguém ou tirar vantagem daquela pessoa. E o Senhor Jesus sabe que isso vai acontecer.
E a sua fala aos discípulos é dizer: estou avisando vocês, estou dizendo desde agora que um dentre vós vai me trair, alguém levantará o seu calcanhar contra mim, para que quando aconteça, creiais que eu sou. O Senhor Jesus não está sendo pego de surpresa por Judas. Ele sabe que vai acontecer e ele entende que isso faz parte do propósito soberano. Ele não está trabalhando para evitar a traição de Judas, mas ele anuncia aos seus discípulos como uma forma de consolo: quando eu for traído, vocês vão se lembrar que eu já disse, que o Salmo de número 41 alertava sobre isso. Dentre os meus, um vai me trair, e não se assustem, não se espantem. Quando isso acontecer, saibam que eu sou. Lembrem-se que eu já avisei, e só o verdadeiro Deus pode de fato conhecer a história com tanta profundidade. A fala final do Senhor Jesus neste ponto é nos dizer que quem recebe os seus discípulos, recebe ao Senhor. Aquele que é favorável aos apóstolos, aos enviados, é também favorável àquele que os enviou. Jesus está confirmando que um deles é traidor, mas que os 11 são de fato delegados, responsabilizados, enviados por Jesus. O Senhor está confirmando o ministério dos outros 11 que permanecem fiéis pela sua graça e dizendo: vocês vão e vão pregar, e aqueles que o receberem, a mim estão recebendo. Apesar disso, há entre nós, há entre os amigos, um daqueles que vai trair. Quem vai trair Jesus? Um de seus amigos, um falso amigo que está em meio ao Senhor Jesus. Meu irmão, nós precisamos nos lembrar que traições e sofrimentos fruto delas, elas estão contempladas no sofrimento divino. O Senhor Jesus já sabia que essas coisas aconteceriam e como aconteceriam, e não se esquivou delas. Jesus não foi traído sem consentimento. A mesma soberania, porém, que estava sobre ele, está também sobre nós. O Senhor conhece a nossa vida, e como Ele não se omitiu de passar por uma provação como essa, o Senhor também não nos privará de passar por circunstâncias assim. Mas como Ele o fazia certo do seu decreto, sabe quem e quando o trairia, sobre a nossa vida, a mesma soberania de Deus opera. Irmãos, ainda que nós passemos por circunstâncias como essas, ainda que nós sejamos traídos, a segurança que nós temos está em Cristo, está na soberania de um Deus que tem o fim conhecido desde o começo, e que apesar da maldade humana instalada na infidelidade, o Senhor não permitirá que mal maior sobrevenha sobre os crentes. E essa passa a ser uma difícil verdade de se lidar, não é? Nós seremos traídos. Nós seremos abandonados por amigos. Nós seremos rejeitados, não por estranhos, não por inimigos, deles se espera, mas talvez por aqueles que conosco põem a mão no prato. Meu irmão, o servo não é maior que seu Senhor. Se o Senhor Jesus Cristo passou por essas coisas, por que nós seríamos tão dignos a ponto de nunca jamais passarmos por isso? O Senhor não nos poupa desses sofrimentos, mas pelo contrário, Ele se compadece de nós. Se em algum momento nós somos rejeitados e traídos, é o Senhor Jesus, antes de tudo, que já viveu essas coisas, que experimentou todas delas e sem nenhum pecado passou por cada uma delas, para que nós agora também pudéssemos passar. Mas a dura verdade é que o mundo jaz no maligno, e que a maldade está instalada, e nós não estamos protegidos numa bolha. O Senhor não nos tirou do mundo, e Ele nos permite passar por estas provações. A igreja como instituição será afligida, perseguida e traída, talvez pelos próprios seus. Talvez haja um agente duplo entre nós, fazendo uso da introdução desse sermão. A Escritura diz que há na igreja, e em todas as igrejas de todos os tempos,
joio e trigo, bons crentes e falsos crentes. A igreja como instituição passará por perseguições, e nós como indivíduos também passaremos. Mas o plano soberano de Deus já encobre todas essas coisas. O Senhor Jesus nos adverte no texto de Mateus capítulo 10, do verso 21 em diante, dizendo: um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverão que se levantarão contra seus progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Nós não podemos desanimar quando enfrentamos provações como essas, quando somos rejeitados e temos a confiança que depositamos em alguém traída. O Senhor Jesus passou por essas coisas e confiadamente sujeitou-se ao governo divino. Há uma soberania de Deus que já alertou que Judas o trairia. Sobre nós, há uma soberania de Deus que já nos alertou que seríamos traídos. Não desanime, meu irmão. Essas coisas sobrevirão. Essas coisas de fato acontecerão. As suas expectativas sobre outro, uma expectativa é certa: você será sempre frustrado. Se você esperar isso, saiba que isso vai acontecer. Espere se frustrar. Espere que outros falhem com você. Espere talvez pelas suas próprias falhas. Nós somos miseráveis e pecadores, e isso jaz naquilo que nós vivemos. O mal deste mundo, não podemos fugir dele. É dentre os amigos que surgirão os inimigos. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz no capítulo 3: irmãos, agora vos escrevo em lágrimas, porque alguns que estavam entre nós, agora se tornaram inimigos da cruz de Cristo. Meus irmãos, nós não devemos nos surpreender se situações como essas acontecerem, porque quem vai trair Jesus, porque quem vai rejeitar o Evangelho, sairá do seio do Evangelho, sairá da amizade com Jesus, falsos amigos, falsos seguidores. Mas em segundo lugar, o texto nos diz que quem trairá não é só amigo, mas é conhecido por Jesus. O verso 21 continua nos contando que, ditas essas coisas, angustiou-se Jesus no seu espírito. O nosso Senhor não é um Senhor impassível. Ele não é alguém que não se envolve com a vida comum. Ele está sofrendo, sim, pelos resultados deste mal instalado no mundo. Ele se revolve em seu espírito, a angústia no seu coração, a tristeza e lamento pelo pecado, como inúmeras outras vezes vemos na narrativa dos evangelhos. E agora Jesus vai de forma muito importante dizer: em verdade vos digo, um dentre vós me trairá. Para que não haja dúvida entre os discípulos, categoricamente o Senhor Jesus diz, usando uma fórmula que João vai registrar várias vezes: em verdade vos digo. Um uso da língua grega para dizer: aí vem algo muito importante, um de vocês vai me trair. Os discípulos já não entendiam bem o plano do Senhor Jesus. Já era estranho para os discípulos pensar que Jesus sofreria. Eles não entendem que parte do ministério de Jesus é ser morto e sofrer. Tanto mais agora, há uma confusão entre os discípulos dizendo: ele vai sofrer, e mais do que isso, será por meio de traição. E então nós conhecemos aqui dois discípulos que comumente andam com o Senhor Jesus. Os discípulos estão todos olhando um para o outro sem entender ao certo o que está acontecendo, e ali junto deles estava aquele a quem Jesus amava. É a primeira vez no Evangelho de João que surge essa expressão, o discípulo a quem Jesus amava, o famoso discípulo amado. Esse é um pseudônimo, um nome que João vai se batizar para referir-se a ele mesmo daqui para frente. Talvez João faça isso por humildade,
não quer se expor, não quer dizer, e eu estava junto de Pedro. Mas ele diz, o discípulo a quem Jesus amava estava ao lado do Senhor Jesus. E Pedro, como sempre, parte do apóstolo Pedro dizer, João, pergunte a Jesus, quem é que vai trair? Pedro está inquieto, Pedro está preocupado. Se ele se dispôs a cortar a orelha de Malco, o que ele faria com esse traidor, não é? Eles estão todos assentados à mesa. Se lembra como se sentam? Todos assentados no chão, em esteiras. O Senhor Jesus acabou de lavar os pés, porque eles se apoiam com o cotovelo e deixam seus pés para trás, assentados de lado, e com a mão direita comem com a mão no prato. Estão ainda na mesa, estão ainda assentados. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus assentou-se com eles na mesa, e então esse diálogo está acontecendo. Pedro provavelmente fala de forma silenciosa a João. O apóstolo João provavelmente está à direita de Jesus. E sentado à direita de Jesus, ele vai reclinar a sua cabeça sobre o peito do Senhor. É comum este tipo de contato físico entre homens naquele contexto. Se você for ao Nepal, você vai encontrar vários rapazes, jovens como nós, andando de mão dada, sentados abraçados assim. Dois rapazes, um de frente para o outro, batendo papo no meio da rua, segurando pelo dedinho mindinho um ao outro. Eu sei que isso no nosso contexto é inaceitável, mas para os nepaleses é igual um aperto de mão, né? Cultura. João vai reclinar a cabeça, vai se reclinar no seio de Jesus, sobre o peito de Jesus, e vai dizer, Senhor, quem é? Quem de nós vai traí-lo? Perceba algo, meu irmão. Judas está acima de toda suspeita. Talvez se Judas fosse alguém evidente como um traidor, quando Jesus diz, um de vós irá traí-los, sabia, olha o Judas lá, ó, certeza que é ele. Não há a mínima expectativa. E João está perguntando, Senhor, quem é? E a atitude do Senhor Jesus é assustadora. Anfitriões têm comportamentos peculiares em festas, não é? Rapaz, nós fomos lá comer um belo de uma costela que foi posta às 6 da manhã na brasa. E nós a comemos no meio-dia, nas bodas dos meus avós, há poucas semanas atrás. E aí, então, meu pai me chamou para ajudar a cortar 9 quilos de costela. O que você diz numa hora dessa? O que você diz, Leandro? É claro, não há honraria maior. Enquanto a gente fatiava a carne, tem aqueles pedaços assim que foram regados pela gordura a manhã inteira e foram mais bem defumados. E meu avô recebeu um amigo, o Dário, um amigo de infância. Minha mãe o conheceu quando criança. E meu avô o recebeu depois de muitos anos sem se ver. E a gente chamou o Dário e falou assim, Dário, vem cá, ó, come este pedaço aqui, ó. Isso aqui é o suco do suco, meu amigo. Isso aqui é o supra-sumo. É assim que anfitriões servem bem, não é? Não é assim que você serve alguém na sua casa? Jesus está servindo Judas com o melhor. Neste contexto e nesta cultura, o anfitrião demonstra amizade, demonstra honra em recebê-lo na sua festa, quando o anfitrião toma a melhor parte do pão e a molha numa tigela com um bocado de vinho ou de outro tipo de pasta e serve. É assim que Jesus está tratando o seu traidor. Ele toma um bocado de pão, molha e, como um carinhoso anfitrião, oferece a Judas. O traidor, então, é conhecido por Jesus. É anunciado agora para Pedro e João. Silenciosamente, somente estes dois sabem que apenas Judas é o que vai traí-lo. Talvez eles tivessem ficado mesmo sem reação. O texto não narra nenhum ato tomado por eles, nem mesmo de contar para os outros. Talvez tivessem ficado, de fato, congelados pela surpresa e pelo temor
de saber que um dentre eles trairia o Senhor Jesus. Meu irmão, os traidores vêm dos amigos, não é? E o Senhor conhece quem são aqueles que hão de traí-lo. Quais são os sinais que dão um traidor para que fosse conhecido? Se eu te disse que o Senhor Jesus os conhece, quais são os sinais? Como saber se alguém vai traí-lo? Vamos dar uma olhadinha na vida de Judas? Judas é um doce de pessoa. Judas tem um discurso amoroso, meu irmão. Quando o vaso de perfume é quebrado, Judas diz: irmãos, não seria melhor vender este perfume e dar dinheiro aos pobres? Olha que amigo compassivo. Você não queria um amigo assim? Preocupado com os necessitados? Judas é alguém que está completamente acima das suspeitas. Inclusive, dentre os 12, ele tem um cargo. A quem você confiaria guardar o seu dinheiro? No mínimo, um amigo. No mínimo, alguém confiável. Judas é aquele que traz a bolsa. E nem todos os outros apóstolos têm responsabilidades, atribuições assim. Judas, inclusive, dentre os 12, é o responsável pelo dinheiro do corpo apostólico. Cadê o tesoureiro? Não, meu irmão. Está acima de toda suspeita. Judas não vai trair o Senhor Jesus de forma bélica, briguenta. Jesus não percebe Judas como alguém odioso. Talvez para nós traição seja sinônimo de barraco, de confusão, de desentendimento, de gritaria. E Judas vai vender o Senhor Jesus, e a forma como ele maliciosamente escolhe ser o sinal da traição é um beijo no rosto. Quando Satanás entra em Judas, ele não estribucha no chão. Ele não age como um endemoniado das igrejas do século 21, rosnando. Judas, possesso por Satanás, não entra em embate com os discípulos e espanca eles. Judas silenciosamente vai ter lucro às custas da vida de seu Senhor. Olha quais são os sinais de um traidor. Quem vai trair Jesus não é alguém que está dando bandeira, meu irmão. Não é alguém que é odioso, briguento e rixoso contra o Senhor. É um hipócrita. São os hipócritas que hão de trair o Senhor Jesus, os falsos amigos que não podem ser conhecidos pelos seus comportamentos externos, mas, capítulo 13, verso 2, tinha no coração o desejo de trair Jesus enquanto comia com ele. O problema de trair Jesus não são os nossos atos externos, não são as bandeiras que nós hasteamos. Elas podem até ser muito belas, você pode enganar todo mundo, mas quais são as disposições do teu coração? Como é que o teu coração está para com o Senhor? Não é o que você diz sobre Jesus, não é como você comporta na presença dos outros crentes, é o que está no teu coração para com o Senhor. Talvez isso soe mais familiar para nós. Quando no nosso coração a gente diz: eu sei que isso é pecado, eu sei que eu não deveria estar fazendo, mas Jesus me entende bem. Deus conhece meu coração, e por isso Ele vai entender o que eu estou fazendo em desobediência a Ele. O nosso coração, ele se maqueia muito bem. A gente pensa: nem é um pecado tão grave assim, nem é tão terrível. Tantos fazem coisa muito pior. Eu estou fazendo isso aqui, mas eu tenho as minhas razões. Os nossos corações indispostos contra Cristo nos põem a traí-lo. São os nossos ídolos. São aquelas coisas que tomam altar dentro de nós e assumem o lugar de Jesus. Nós os amamos mais do que Jesus. E meu irmão, o capeta não é culpado disso aqui não, tá? Ah, mas Judas
Judas vendeu Jesus porque Satanás entrou nele. Mas ele era ladrão, há muito tempo. Deste cidadão réprobo que nós estamos falando, o amor ao dinheiro o dominava, há muito tempo. Convivia com Jesus, convivia com os discípulos e roubava eles. Até que o seu pecado começa a escalar, a ponto de a vida de Jesus ser financeiramente vantajosa. É o momento de dizer: Jesus, agora que eu tenho que escolher entre você ou o ídolo do meu coração, eu vou ficar com o ídolo do meu coração. Os nossos pecados começam com o flerte dos nossos olhos. Começam com uma pequena cobiça do nosso coração. São pecados tímidos, eles não são tão chamativos. Eles são talvez inocentes. E eles começam a crescer dentro de nós. Nós mantemos Jesus e os nossos pecados, Jesus e os nossos pecados, e eles aparentemente convivem bem juntos. Mas quando damos ocasião à carne, haverá o tempo em que teremos que escolher se ajuntamos ou se espalhamos, se vamos seguir a Jesus ou se vamos dar ocasião à carne. E é este o momento em que os nossos ídolos falam tão alto, que nós dizemos: Senhor Jesus, você é muito maravilhoso, mas este relacionamento para mim é mais importante. E ainda que eu esteja em desobediência contra o Senhor, eu o farei porque é do meu agrado. E agimos com a mesma disposição de coração que Judas. Eu faço devocional no tempo que sobra, eu trabalho bastante. Eu faço devocional no tempo que sobra, eu trabalho bastante. E quando eu tenho a oportunidade de trabalhar um pouco mais, adivinha? Jesus, é muito bom ler a sua palavra, mas o meu coração está mais apegado a essas coisas aqui. E nós vamos assim substituindo o Senhor, pouco a pouco o traindo. Judas não o vendeu no primeiro dia, e isso é agravante. Depois de 3 anos convivendo pacificamente com seus pecados, chega o momento de rejeitar a Jesus e abraçar o pecado. Meu irmão, seus pecados talvez não sejam gritantes, talvez não sejam escandalosos, mas se você não os abandonar para seguir a Cristo, eles vão crescer e consumir o teu coração, e eles vão sim te tirar de Jesus. Parece que isso aqui é a teologia do fumante, né? Não, eu não sou viciado, eu paro quando eu quiser. Então para, miséria. Não é? Não sou viciado em pornografia, eu paro quando eu quiser. Isso aqui é uma coisa que de vez em quando a gente cai. Então para. Eu não sou viciado em trabalho, eu não sou igual essas pessoas que quer só juntar dinheiro. Uai, então domingo vem para o EBD. Ah não, pastor, mas eu estou cansado porque eu trabalhei a semana inteira. Então você ama o trabalho, porque ele toma o dia do Senhor de você. E como é que você vai lidar quando você tiver que escolher entre um e outro? Sabe, meu jovem, sabe aquela galera daquela conversa que você conversa enquanto os crentes não estão perto? Sabe aquelas boas amizades ruins? É que a amizade é boa, mas ela faz mal. E a gente tolera essa turma e a gente mantém algum tipo de amizade com eles, até que chegue o momento em que, para agradar os amigos, você tenha que desagradar ao Senhor. O que você vai fazer, meu irmão? Os seus pecados vão levá-lo a trair Jesus, não pelas coisas escandalosas, mas pelo silêncio do teu coração. Como, meu irmão, nessa circunstância, algum de nós poderia ter esperança de não se perder como Judas, não é? Como é que alguém poderia, no final das contas, se manter crente? Eu amo o texto de 2 Timóteo 2,13. O texto diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Meu irmão, no final das contas, nós só vencemos os ídolos do nosso coração quando dependemos da graça de Deus. Quando entendemos que ainda que nós caiamos em infidelidade e nós faltemos em fidelidade para com Deus, Ele permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Ele dispensa graça, bondade e amor, e Ele não as recolhe sobre os seus eleitos.
Essa é a certeza pela qual nós não nos perderemos como Judas, porque mesmo que nós falhemos, há graça suficiente para nós, porque o nosso Deus não muda. É o mesmo Deus que chamou o seu povo em Deuteronômio, é o mesmo Deus que corrigiu com mão dura, restaurou o seu povo em Isaías. É o Deus que misericordiosamente alcançou o seu povo no Evangelho. E aqui, hoje, agora, continuamos dependendo da sua graça. Se você tem andado infiel perante o Senhor, meu irmão, se volte para Ele. Talvez a essa altura você deva se lembrar que nem só Judas o traiu. Não, Judas, depois dessa cena, não foi o último ao trair. Há mais alguém traindo Jesus junto de Judas. Quem vai trair Jesus? Pedro. O mesmo Pedro que disse: quem é que vai traí-lo? O Senhor Jesus disse: Pedro, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E no romper da manhã, o galo canta e chora amargurado um Pedro que disse: eu não conheço esse homem. Pedro traiu Jesus. Pedro abandonou Jesus. Mas, meu irmão, por que haveria esperança para Pedro e não haveria para Judas? Porque sobre o coração de Pedro há arrependimento. Porque sobre Pedro há reconciliação com Cristo. Porque é Pedro que vai encontrar-se com o Senhor Jesus e vai ouvir a acalentadora pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Meu irmão, se você tem andado infielmente, se você tem rejeitado a Jesus no teu coração, ouça a pergunta de Jesus a você: tu me amas? Você está arrependido de ter me negado? Você está arrependido de ter me abandonado? Então, venha comigo, eu tenho um trabalho para você. Apacenta as minhas ovelhas. Há graça e esperança, porque o Senhor Jesus e o seu amor não mudam. Mas, meu irmão, para o lamento de todos nós, esse não é um sermão que termina otimista aqui. O verso 27 em diante nos mostra uma terceira resposta para a pergunta: quem vai trair Jesus? E a resposta é que vai trair Jesus aquele que é obstinado no mal. Os que traem ao Senhor Jesus são obstinados no mal, vão até o fim no pecado, não se arrependem como Pedro. Alguns sermões são festivos, alguns são esperançosos, este é no mínimo reflexivo. Eu não vou despedir sorrindo para você no final desse sermão, porque o texto é lamentável. O texto diz que após receber o bocado de pão, imediatamente entrou nele Satanás. Aí, pastor, está vendo? Satanás é que fez o negócio. Meu irmão, aqueles que não têm o Espírito Santo habitando em seus corações estão sujeitos a toda sorte de ação maligna. Satanás não é o culpado dos pecados de Judas. Satanás é o consumador. Isso é para nós a resposta final de que Judas nunca foi convertido, porque se o fora, Satanás não poderia lhe tocar. Satanás toma o coração de alguém que nunca creu em Cristo. E o Senhor Jesus se volta para ele e diz: o que pretendes fazer, vai e faça-o depressa. Faça de uma vez o que já está no teu coração, o que você já planejou fazer. Vai e faça. Se Judas não teve nenhuma oportunidade de arrependimento, sem nenhum momento ele tinha considerado a seriedade do que estava fazendo, agora ele sabe que Jesus o conhece, que Jesus tem entendimento da sua traição, que Jesus sabe qual é o seu plano. Judas agora está sendo exposto pelo Senhor Jesus. O pecado dele está exposto. E o que um crente faz quando o seu pecado é exposto? Ele se arrepende, ele se humilha, ele busca reconciliação com Cristo. O que um ímpio faz quando o seu pecado é exposto? Ele continua a pecar.
Os discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Jesus disse publicamente, abertamente na mesa para Judas: vai e faça depressa o que você quer fazer. Os discípulos não entenderam que Judas é o traidor. Parece que Pedro e João nem mesmo contaram para os outros. João nos relata que alguns pensaram que talvez Judas, por ser o tesoureiro, tivesse indo comprar mantimentos para a ceia. Talvez ele estivesse como tesoureiro indo dar esmola a algum necessitado, socorrer os pobres. Mas não, meu irmão. O que Judas está para fazer é ir ao sinédrio, encontrar os algozes do Senhor Jesus e trocar o seu mestre por 30 míseras moedas de prata, 4 meses de salário. Ao final, o texto nos diz que, tendo recebido o bocado, saiu logo. Atendeu rápido a ordem de Jesus. Não duvidou, não pestanejou, permaneceu no seu pecado. Isso aconteceu de noite. E parece que a noite não era só o tempo em que essas coisas aconteceram. Parece que esse é mesmo um texto que termina no escuro, desesperançoso, quando estamos olhando para alguém que viu as maiores glórias que pudessem ser manifestas, e mesmo assim não creu e rejeitou a Jesus. Judas é obstinado no mal. E meu irmão, veremos estas cenas ao nosso redor. Está espantado com as reações aos assassinatos recentes? Está espantado, meu irmão, com pessoas comemorando a morte de Charlie Kirk? Está espantado com isso? Com essa obstinação do mal, com essa completa falta de arrependimento? Aí a turma política fala: não, mas eles vão perder o emprego, aí eles vão ver. Eles vão perder o emprego rindo e debochando ainda, meu irmão, porque são obstinados no mal. Porque aqueles que estão preordenados para o caos, para o pecado, não há neles arrependimento. Talvez no engano dos nossos corações pensemos que Judas, Satanás e todos os ímpios, quando condenados ao inferno, estivessem lá no inferno dizendo: ai, que terrível, não devia ter traído Jesus, que terrível coisa que eu fiz, se eu pudesse não teria feito de novo. Eles estão no inferno se vangloriando de seus próprios pecados, e se antes odiaram a Cristo, continuam o odiando com maior intensidade. Não há arrependimento para os réprobos, porque arrependimento é obra do Espírito Santo, e se neles opera o mal e o pecado, lá não está o Espírito Santo de Deus. É sobre isso que, em aplicações finais, eu queria te relembrar de pelo menos 2 textos bíblicos. O primeiro deles de Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4, nos diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz erva útil, e por quem também é cultivada e recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, o seu fim é ser queimado. Veja, o autor de Hebreus não está dizendo que aqueles que se desviaram do Evangelho nunca poderão voltar ao Evangelho. Mas o texto está dizendo que aqueles que rejeitam a obra de Cristo estão para si crucificando alguma outra coisa que não o Senhor Jesus e fazendo chacota, expondo ao vexame a Cristo. E a estes que rejeitam a obra de Cristo,
é impossível renová-los para a salvação. Aqueles que conviveram no seio da igreja, conheceram a palavra de Deus, foram aos seus ouvidos ofertados o Evangelho, e a única forma de salvação, o convencimento do pecado pelo Espírito Santo, àqueles que não tiveram seu coração arrependido e que permaneceram no pecado, não há outra forma de salvação. O texto compara isso à chuva. As bênçãos da comunhão dos santos e do conviver do Espírito Santo, experimentar esta graça com que foram iluminados, é semelhante à chuva. Se isto fosse chuva e caísse sobre nós, e o nosso coração produzisse bons frutos, isso é maravilhoso. Isso são bênçãos de Deus. O Evangelho cai sobre nós e frutifica. Mas se o Evangelho cai sobre alguém, e em lugar de bons frutos, esta pessoa produz no seu coração cardos e abrolhos, para nada mais resta. Se o Evangelho não salvá-lo, nada mais o salvará. Está perto da maldição, será lançado no fogo, será condenado. Meus irmãos, esta é a triste realidade da vida sem Cristo, condenação ao inferno. Por outro lado, João, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 19, nos diz: eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, se sair da nossa igreja, vai para o inferno, hein? Calma, meu irmão, não é disso que nós estamos falando, não. Sair do nosso meio não é mudar de cidade, nem ir para a Assembleia de Deus, não. Sair do nosso meio é sair do meio dos que temem ao Senhor Jesus. É rejeitar aqueles irmãos que professam a Cristo como Senhor. É negligenciar o arrependimento, que é a obra do Espírito Santo. É voltar as suas costas para o Evangelho de Jesus e abandonar a Cristo. Que esperança há para quem abandona a Cristo? Pastor, então eles perderam a salvação? Nunca foram salvos. João está dizendo. O Judas perdeu a salvação? Nunca foi salvo. E se você, meu irmão, se despedir nessa noite e voltar para casa perguntando: será que eu sou salvo? Eu daria glória a Deus por isso. Porque se você é um filho de Deus, se você foi alcançado pela graça do Senhor, você encontrará boas respostas para essa pergunta. Você perceberá que há evidências da presença de Jesus na sua vida. Você perceberá que há uma velha criatura e uma nova criatura. E ainda que os teus pecados não tenham sido extinguidos, o Senhor Jesus está trabalhando em você, e você está arrependido do mal que tem feito, e você está disposto a confessar a sua miséria e se voltar para Jesus. Se você sair daqui se perguntando se é mesmo um salvo, será que não sou eu, Senhor, o traidor? Será que não sou eu o falso amigo? Se você for embora daqui com essa pergunta na tua cabeça hoje, e olhar para a tua vida e não ver nela nenhuma evidência de santificação, e se você perceber que Jesus, estando ou não na sua vida, não faz nenhuma diferença, que a palavra de Deus não tem nenhum efeito sobre você, e você pode passar meses sem abri-la, de que a oração é algo que se faz ritualmente, e o teu coração nunca desejou falar com Deus, e que a igreja é um fardo para as suas costas, e se você perceber que Cristo não está na sua vida, e se você se arrepender, meu irmão, a graça do Senhor para perdoar o pior dos traidores, a graça de Cristo para restaurar a tua comunhão com Ele e você passar dos falsos para os verdadeiros amigos de Jesus e ser contado entre os seus. Há arrependimento de Cristo para nós. Mas, se você não tem dúvidas, não se preocupa se é ou não salvo, talvez você vá para casa e pense: se eu não for também,
paciência, né? Não dá para agradar todo mundo. Deus é exigente demais. Se você não tem sinais de santificação na sua vida e não se importa em tê-los, se você não está arrependido dos seus pecados e não está preocupado em se arrepender, cuidado, meu irmão. Talvez você seja um réprobo. Talvez você esteja debaixo da ira de Deus. E há sobre nós terrível condenação se Cristo não nos libertar do nosso pecado. Há, lamentavelmente, estes que ainda viverão desta forma. Se há, meu irmão, ao final deste sermão, alguma esperança, essa esperança ainda está neste último ensino, quando nós percebemos que Jesus não é uma vítima infeliz do seu traidor. Jesus não é um agente passivo nisso aqui, meu irmão. Judas não pegou Jesus de surpresa, Judas não fez algo que não estivesse previsto. A ação de Judas sobre o Senhor Jesus não o faz uma vítima infeliz de traição, mas o Senhor Jesus é quem voluntariamente está entregando a sua vida. A esperança para nós jaz nisto. Ainda que se subvertam males, ainda que se levantem contra nós traidores, e talvez do nosso próprio meio, aqueles que, como os discípulos, os que nós menos esperávamos, ainda que essas terríveis coisas aconteçam, é o Senhor Jesus quem está dizendo: vá e faça-o depressa, porque é Ele que tem nas mãos o governo e o domínio de todas as coisas. O nosso Deus não está sendo pego de surpresa, não está sendo engolido ou tragado pelo mal deste mundo, mas Ele está governando soberanamente sobre o mal deste mundo. Alimente o teu coração de alguma esperança quando você vir ímpios permanecendo no pecado ao teu redor. O Senhor Jesus não perdeu as rédeas da história. O Senhor Jesus vai alcançá-los pela graça, se eles são os eleitos de Deus. Se eles não o forem, a ira do Senhor sobre eles será justa, mas o Senhor ainda se manterá com as rédeas da história na mão. É sobre esta esperança que nós precisamos viver. E é assim que nós precisamos lidar com as nossas traições, com os nossos opositores. Deixe-os aos cuidados do Senhor. Deus não te chamou para ser vingador de ninguém. Deus não te chamou para dar o troco na mesma ou em outra moeda a qualquer pessoa. Paulo escreve aos Romanos dizendo: esperem no Senhor, porque Ele é vingador contra todo mal. Nós descansamos em Cristo quando somos traídos, meu irmão. Descansamos nele quando somos rejeitados e ofendidos, porque nós sabemos que é Ele quem há de pôr todas as coisas no lugar. Sabemos que o Senhor está no controle da nossa vida, como esteve no controle da sua por todo o tempo. Descanse nesta graça, mas não vá embora sem refletir quem está traindo Jesus. Responda para si mesmo: quem é que está traindo Jesus? Que você não seja encontrado nas características deste traidor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quero convidar o conjunto para se colocar à frente. Nossos irmãos vão nos conduzir